Fluminense é eliminado da Sul-Americana e Renato Gaúcho pede demissão ao vivo. A verdade sobre demissão de atacante do Flamengo. E Mengão tenta contratar ex-goleiro da seleção brasileira. E a atualização sobre Jorginho se joga ou não joga contra o Estudiantes. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, eu começo falando da eliminação do Fluminense. O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e o Renato Gaúcho pediu demissão ao vivo, galera. É isso aí, o Fluminense acabou empatando em 1-1, o jogo agregado terminou em 2-1, no caso foi eliminado pelo Lanús. O primeiro jogo o Lanús ganhou em casa, no caso o Lanús ganhando em casa por 1-0, e no caso o Fluminense acabou empatando no Maracanã em 1-1 e foi eliminado da Sul-Americana. E o Renato Gaúcho, muito furioso, acabou pedindo demissão ao vivo em entrevista coletiva. Assista comigo na tela do Vieira Fla. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje numa competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite, gente. Situação complicada aí do Renato Gaúcho. Eu acho só uma coisa, tá bem, tem que elogiar, tá mal, tem que criticar. Eu acho que não é um motivo, acho que tem outros motivos pro Renato Gaúcho estar pedindo demissão. Renato Gaúcho, que tá até bem no Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que não via motivo para ele estar pedindo demissão. Deve ter uma outra coisa envolvendo aí o Renato Gaúcho ter pedido demissão do Fluminense. Mas vamos falar do mais importante, é falar do nosso Mengão. Aqui o canal só fala do Flamengo. Como foi uma coisa para mim inédita pedir demissão ali na entrevista coletiva, eu não podia deixar de passar para vocês. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora do nosso Mengão, galera, que já chegou em Buenos Aires. Flamengo chegando em Buenos Aires para enfrentar aí o Estudiantes no jogo de amanhã às 9h30 da noite, horário de Brasília. Jogo muito importante para o Flamengo, o jogo mais importante no caso do ano, dito até mesmo pelo Felipe Luiz. No caso, para o Flamengo, o jogo será às 9h30 da noite, horário de Brasília. Um jogo, uma expectativa muito grande, né? Por conta até mesmo de que o treinador deles falou, provocando bastante, falando bastante besteira. Isso vai ser o combustível para o Flamengo entrar com mais garra para esse jogo. O Flamengo está com as facas nos dentes, devido ao que aconteceu também no Maracanã, meter a mão no Flamengo, todo mundo sabe disso. O Plata vai poder jogar, foi cancelado o cartão amarelo, então uma rivalidade muito grande com os argentinos. A verdade é, já tem aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, e com esses ingredientes que está acontecendo, aconteceu no primeiro jogo, aumenta mais aí o ingrediente. No caso, o Flamengo passando pelo Estudiantes, o Flamengo pega o Racing, que venceu ontem o Vélez por 1-0, mais o clube argentino, o Flamengo passando, o Flamengo está enfrentando aí. Então, uma expectativa muito grande, não vejo a hora de chegar aí esse jogo, vai ser uma verdadeira guerra. Já está tendo uma guerra fora de campo, com muita coisa, o treinador falando muita coisa, muitas pessoas também comentando. Então aí a expectativa muito grande. Flamengo que chega com força máxima para esse jogo, em exemplo aí, no caso o Pulgar, que está se recuperando, que já deve voltar já para a semana, deve estar voltando, eu acho, contra o Cruzeiro dia 2.
pelo Campeonato Brasileiro. Então, Érico Pulgar se recuperando, mas o Flamengo vindo com força máxima. Expectativa é que o Jorginho Alexandre jogue, treinaram bem, treinaram tranquilo, não sentindo dores. Vai fazer mais um treino hoje em solo argentino, mas por enquanto tudo certo para os dois jogar aí, um reforço muito importante para o time do Flamengo. Já Michel foi cortado, voltou a sentir dores no tornozelo. O Flamengo tem a intenção de recuperar o Michel para o jogo agora contra o Corinthians, que é nesse domingo. Então a intenção do Flamengo é tentar recuperar o Michel. Embora o Michel é relacionado, mas nunca tem oportunidade. Mas a intenção do Flamengo é deixar ele preparado para esse jogo de domingo, que será fora de casa em São Paulo, às 8h30 da noite, horário de Brasília, né? Então, assim, com essa ausência, no caso do Michel, o Juninho voltou a ser relacionado, embora teve alguns jogos que ele não foi relacionado. Então, com essa aí, o Michel ficando fora do Flamengo, o Felipe Luiz acabou relacionando aí o Juninho para esse jogo da Libertadores. Galera, vamos mudar de assunto, falar agora. A Bruna tem um assunto importante para falar em relação ao Maracanã. Fala aí, Bruna! 3 empresas interessadas no name rights do Maracanã. E isso foi dito pelo próprio presidente BAP nessa última quarta-feira no Conselho Deliberativo. E o Flamengo e o Fluminense calculam receber cerca de 40 milhões com o nome do estádio, caso feche com a empresa, né? Isso tornará o Maracanã mais rentável. E o Flamengo, aí lembrando que o Flamengo tem a concessão do Maracanã até 2046. E agora eu vou estar falando aqui para vocês o custo, mais ou menos o custo mensal do Maracanã aí. É R$ 965 mil. Cerca de 65% das despesas é o Flamengo que paga. Aí o Flamengo paga no total de 255,5 milhões durante esses 20 anos, né, de concessão. E o Fluminense, 35%. É cerca de 137 milhões durante esses 20 anos de concessão, né? Eu vou estar dando exemplo para vocês também de estádio que já tem o name rights. É o estádio Allianz Parque do Palmeiras, o Morumbi, mais conhecido como Morumbi, que é o estádio do São Paulo, é Morumbis agora, porque a empresa do Chocolate Bis tem name rights então, do estádio, então virou Morumbis. É uma questão mais de marketing. E o Viva Sorte, que é o estádio do Santos. Então é com você aí, Vera Flá. É uma parceria muito importante realmente. Flamengo que ainda tem 20 anos aí para continuar assumindo o Maracanã juntamente com o Fluminense. O interessante é que o aluguel é barato, né? O caro é os gastos ali para estar mantendo o Maracanã. Mas é muito importante o Flamengo estar fazendo essa parceria, até porque tem 20 anos aí de Maracanã sobre o comando do Flamengo. Gente, voltando a falar do Corinthians, Flamengo hoje sub-17 pelo Campeonato Brasileiro venceu o Corinthians por 2-1 e avançou para as quartas de final aí do Campeonato Brasileiro. No caso, o jogo da base sub-17 não é ponto corrido, é aquela antiga, né, que se classifica 8. Então aí Flamengo vencendo aí o Corinthians por 2-1, se classificando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Agradecer a Bruna aí pela grande informação aí sobre o Maracanã. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. O Flamengo estuda a possibilidade de contratar o goleiro, no caso Bento, do Al Nassr, time do JJ, né? No caso aí, que não tem interesse de continuar com o goleiro. Então o Flamengo estuda essa possibilidade de contratar o goleiro Bento, que já jogou na seleção brasileira, ex-jogador de seleção brasileira. O Flamengo tentando essa contratação de um goleiro. Lembrando que o Matheus Cunha vai deixar o Flamengo agora no fim do ano. Ele quer assinar um pré-contrato para ir para o Cruzeiro. Então o Flamengo tendo que fazer uma contratação de um goleiro. Então o Flamengo vê com bons olhos aí a possível contratação do Bento, ex-seleção brasileira, que atua hoje no Al Nassr, time do JJ. Lembrando que JJ parece que não quer continuar com o goleiro, vai buscar outro goleiro. Então o Flamengo vê com bons olhos essa possibilidade de estar trazendo o Bento, ex-seleção brasileira, para estar reforçando aí o nosso Mengão. Vamos mudar de assunto e falar agora do atacante do Flamengo, Felipe Tereza, que foi demitido. Eu quero passar para vocês aqui o verdadeiro motivo no caso da demissão do atacante da base do Flamengo, Felipe Tereza. O que acontece é o seguinte: ele é um jogador
no caso, diferenciado na base, um jogador que tinha um tratamento diferente dentro do Flamengo. O Flamengo tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador. Então muitos comentando ali de dentro do Flamengo, ali da base, algumas pessoas comentando que ele estava achando que estava com o rei na barriga. Vou falar o português mais claro. Achando que estava com o rei na barriga, se sentindo. Então isso veio atrapalhando o seu desempenho dentro da base do Flamengo. Então o Flamengo vinha observando. E o treinador da base do Flamengo, o Bruno Pivetti, é um treinador muito exigente. Então ele vem observando algumas atitudes, falta de interesse também do jogador, não tendo um bom desempenho, e por conta disso ele foi demitido. O Flamengo fez uma reunião e decidiu demitir o jogador. Então achando que estava com o rei na barriga, então acabou sendo demitido. Lembrando, gente, ninguém é maior do que o Flamengo, nenhum jogador é maior do que o Flamengo. O jogador na base já se sentindo, isso é informação de dentro do Flamengo, tá, gente? Então você imagina o que ele deveria estar cometendo nos treinos. Sabe como é que funciona, né? Uma cabeça de jovem é meio complicado. Então, isso não foi de agora, vem acontecendo e o Flamengo decidiu em demitir o jogador. Lembrando, galera, que o Bruno Pivetti é um treinador muito exigente. E toda semana ele tem reunião com o Felipe Luiz. Felipe Luiz que exige que os jogadores da base tenham o mesmo desempenho do Flamengo. As mesmas desempenho, não, as mesmas características. Mordendo ali, marcação alta, né, com muita intensidade. Então tá tendo sempre contato com o Felipe Luiz. Então aí, o jogador que, no caso o Felipe Luiz, acabou se despedindo do Flamengo e agradeceu o Flamengo aí pelo tempo que ele passou aí no nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.